vi subir da terra outra besta. Tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu à terra e à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. Sabem, meus irmãos, deixem-me admitir uma coisa que já partilhei com os irmãos que estiveram no primeiro culto. Eu acho que idealmente o domingo que vem a seguir à Conferência Sem Medo mais valia ser um domingo de respiração e que nós fizéssemos assim, apenas um apanhado das coisas fantásticas que foram partilhadas da Palavra de Deus nos últimos 2 dias. E nós temos talvez seja o início de uma espécie de estranha tradição aqui na Igreja da Lapa, porque esta é para aqueles que estão aqui há mais tempo na Igreja da Lapa, mas já aconteceu no passado haver uma Conferência Sem Medo e logo a seguir, no domingo seguinte, há 7 anos isto aconteceu, há 7 anos, no domingo a seguir à Conferência Sem Medo, estava a Igreja toda animada e foi feito um anúncio à Igreja, na altura era o pastor Marco que estava a pregar, não sei se vocês recordam, alguns que estavam cá, mas que era o período sabático da família Cavaco. E na altura, depois pensámos a posteriori que nem deu para celebrar propriamente a coisa fantástica que a Conferência Sem Medo tinha sido, porque de repente a Igreja estava a ser surpreendida com a partida da família Cavaco para 6 meses fora do país. Hoje não é nenhum anúncio desses, mas, meus irmãos, eu tenho de pregar a besta e o 666. E eu sei que vai ser assim difícil de passar de um registro para o outro, mas é isso que de facto nos calhou. O Filipe e o Manel, nós os 3 ficamos já avisados, próxima Conferência Sem Medo, fazemos só um apanhado, um compacto sem medo, mas pronto, estamos a estudar o Apocalipse e eu quero-vos pregar uma mensagem que ainda por cima tem um título arriscado, eu sei, chama-se 666 escrito na testa. Muitas vezes nós dizemos 666, os irmãos do Brasil dizem 666. E eu quero confessar já uma coisa, há 25 anos, 26, foi em 2000, 2001, já não me lembro, acho que foi 2000. Eu tinha uma banda com o Miguel Sousa, que está aí a algures, com o pastor Filipe. O pastor Filipe tinha 14 anos, é verdade, e a banda era muito barulhenta. E uma das canções que nós tínhamos feito acerca de um programa de televisão onde uma senhora fazia uma espécie de... O que é que ela fazia? Era um programa que era programa de espíritos e coisas assim. Então havia sempre uma cadeira que ficava livre para o espírito se sentar. Era assim uma coisa assim desagradável. E então, na altura, inspirado nessa senhora, escrevi uma canção chamada Tens um 666 escrito na testa. E foi o maior êxito dessa banda, foi essa canção. E às vezes eu reconheço que há títulos que nós damos há 25 anos que estamos à espera que dê para tornar num sermão. E foram 25 anos à espera para eu poder pregar este sermão. Por isso, os irmãos não levem a mal a fome que eu tenho de fazer, mas preciso de resumir o que eu vou tentar fazer a partir da palavra. É fácil
tu teres a presunção de que tu não és tão enganado como a pessoa que está ao teu lado. Podes olhar para a pessoa ao teu lado, para o teu lado direito ou esquerdo, podes olhar para ela. Eu não sei se é fácil... aliás, é fácil, mesmo que a gente não diga, não é? Nós partimos do princípio... Não, eu acho que o Hugo mais facilmente vai ser enganado do que eu. Eu acho que o Newton mais facilmente vai ser enganado do que eu. Nós não dizemos, mas pensamos. E o que eu gostava de dizer com este estranho texto aberto hoje é que se tu não fores uma pessoa que exclusivamente louva Jesus, tu podes dar por ti no número de pessoas que recebe o número da besta na testa ou na mão. Vou estar a repetir. Se de facto nós não adorarmos apenas Jesus, nós podemos dar por nós no número de pessoas enganadas que recebe o número da besta. Sim, muito sucintamente, é isto que quero pregar, mas vamos uma vez mais orar ao Senhor e pedir o poder do Espírito Santo para Ele fazer a sua palavra ser cumprida nos nossos corações. Obrigado, Senhor. Domingos assim trazem uma mistura de sentimentos. Nós reconhecemos isso. Em pouco mais de uma hora e meia, nesta casa de oração, há momentos que sentimos muita alegria, há outros que ficamos comovidos, com vontade de chorar, há outros que ficamos assustados. Há muita coisa a acontecer quando o teu povo se reúne. E nós queremos que em todas estas diferenças de registros emocionais, intelectuais, o teu Espírito faça a sua obra. E tem de ser o Espírito, porque eu pessoalmente não consigo trazer ordem da mistura que cada pessoa já é. Eu não consigo fazer. Por muito que me esforce, não consigo. Mas a coisa mais importante não é haver um homem a fazer alguma coisa aqui. É haver uma palavra, a tua, a ser pregada e a ser compreendida e aceite no coração de cada pessoa. Aquilo que oramos não é uma coisa pequena. Está muita gente aqui. Mas oramos para que isso possa acontecer. Para a glória de Jesus. Por isso também assinamos esta oração no nome dele, no nome do nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. A igreja pode responder? Amém. Tenho 3 capítulos que gostava de te servir hoje. Nós não o vamos ler na íntegra. Vamos tomar a ceia do Senhor ainda, comer o pão, beber o vinho. Mas eu gostava que tu pudesses folhear a tua Bíblia, porque no domingo passado o pastor Filipe tratou do capítulo 11 e 12. Não, 10 e 11. 10 e 11. E hoje cabe-me a mim tratar o capítulo 12, o capítulo 13 e o capítulo 14. Para isso, tu precisas de folhear a tua Bíblia, para ficares mais contextualizado. E não fiques assustado, pode ser a primeira vez que estás numa igreja evangélica, não fiques assustado com estares a ler coisas que de repente parecem acima da tua capacidade. Mesmo uma pessoa que esteja há décadas numa igreja evangélica diante de textos como estes, se sente na mesma. São textos com imagens muito grandes e algumas imagens, permitam uma palavra, horripilantes. Portanto, são coisas, assim na aparência, desagradáveis que nós lemos na palavra de Deus. Nós acreditamos que esta leitura do Apocalipse serve para nós hoje, em 2026. Portanto, não queremos evitar saltar partes. Poderia ser mais fácil termos ficado, por exemplo, só nas primeiras cartas, que são escritas às igrejas, e depois evitávamos estas partes mais complicadas, mas nós acreditamos que o Espírito Santo nos guia na leitura da sua palavra. Amém? Por isso mesmo, aqui estamos a ler este texto todo, e deixa-me dizer, estes capítulos, se forem lidos com atenção e de coração aberto, são inesquecíveis. Vamos começar pelo 12. Tu encontras no 12, quais são as duas personagens que te aparecem até elencadas? Quais são as duas personagens? Não são só duas, são 3, mas quais são as duas? A mulher e o dragão. E depois a mulher vai ter o quê? Força, lê lá. O que é que vai acontecer com a mulher? Ela está aqui, olha aí no verso 2. Ela está no estado em que muita gente está aqui na nossa igreja.
Ela está grávida. Tu lês só este capítulo 12, e repara, eu não vou lê-lo agora na íntegra, mas quero dar-te alguns segundos para tu teres uma ideia do que é que está a acontecer. E tu, neste cenário, e ele é um cenário estranho, porque significa que este dragão quer bem esta mulher? Não quer bem esta mulher? Esta mulher tem de fugir? E quando tu lês esses 18 versos do capítulo 12, é natural que tu comeces a ouvir alguns ecos de outras partes da Bíblia. Por isso há alguns teólogos que consideram que este capítulo 12 faz uma espécie de resumo da história da criação do mundo, da história da queda do mundo, da história da restauração do mundo. Portanto, é como se tu tivesses um hiper-resumo da história da Bíblia neste capítulo 12. E é por isso que tu agora começas a detectar que há alguns ecos que te podem chegar aos ouvidos. Se tu tens familiaridade com a Bíblia, começas a detectar que conheces essas vozes. Porque, por exemplo, mesmo tendo em conta que este capítulo 12 usa um tipo de linguagem que também era usado nos mitos da Babilónia, sim, também era usado nos mitos da Pérsia, também era usado nos mitos do Egito, também era usado nos mitos da Grécia, há uma linguagem que vai além de todos estes mitos, que é a linguagem bíblica. E de repente tu começas a ouvir o eco, por exemplo, de Gênesis 1, da história de Eva, da serpente e da linhagem que ia sair de Eva, do filho lá à frente que Eva teria, neste caso não diretamente, mas da semente de Adão e Eva. Quem é que era este filho? Jesus. Por isso é natural que quando tu lês o capítulo 12, tu também te apercebas dos ecos da história de Maria, de Jesus, do diabo. Por isso mesmo, uma das coisas que acontece quando nós estamos a ler o Apocalipse com atenção é que todas estas imagens não podem ser entendidas sem a relação umbilical com outras partes da Bíblia e com o Velho Testamento em particular. E com o género apocalíptico, que era um estilo, é um estilo dentro da Bíblia. Usado, por exemplo, no Velho Testamento, sobretudo em livros como Daniel e Ezequiel. Por isso, e tu vais ver estas afirmações, elas vão aparecer projetadas agora ali, ninguém vai ler bem o Apocalipse sem também ler o resto da Bíblia. Ninguém vai ler bem o Apocalipse sem ler também o resto da Bíblia. Desde que nós começamos a estudar o Apocalipse, nós temos uma reunião à quinta-feira em que não pregamos outro sermão. Achamos que vale mais a pena ficar no mesmo sermão e termos uma oportunidade de ouvir as perguntas que a Igreja possa ter. É sempre bem-vindo a esta reunião. Aliás, imagina, mesmo que tu estás hoje aqui pela primeira vez e isto soa estranho, a quinta-feira serve para tu poderes perguntar. E não precisas te levantar, se tens vergonha, podes enviar uma mensagem para os contactos digitais da nossa igreja e nós, na quinta-feira, voltamos às perguntas, voltamos ao sermão para responder às perguntas que as pessoas colocaram. E temos feito isto ao longo dos anos e tem sido importante para nós, para crescermos na palavra. E uma das coisas que tem acontecido desde que nós começámos a estudar o livro do Apocalipse é que depois surgem naturalmente questões acerca de coisas específicas em particular. E nós, pastores, nós temos insistido que uma das coisas mais importantes que pode acontecer contigo quando tu lês o Apocalipse é não o leres isoladamente. É quando tu estás a ler o Apocalipse, tu precisas de ler o resto da Bíblia. E sabes, muitas vezes há uma tendência em a pessoa, quando lê o Apocalipse, mergulhar muito fundo no Apocalipse, esquecendo-se do resto da Bíblia. Grande parte, acredito eu, das interpretações mais erradas que são feitas a partir do Apocalipse acontecem porque as pessoas estão a esquecer o resto da Bíblia. As pessoas estão a esquecer o resto da Bíblia. E como estão a esquecer o resto da Bíblia, interpretam o Apocalipse de um modo muito literal, sem o Apocalipse dar as mãos ao resto do que a Bíblia diz. Velho Testamento, mas também em outros lugares no Novo Testamento.
Por isso mesmo é que nós, enquanto igreja, quando estamos a estudar o Apocalipse, tendemos a nos afastar de interpretações que sejam muito literais. Porquê? Porque se tu fizeres uma interpretação muito literal destas coisas, tu estás a esquecer a ligação que estes textos têm com outros textos na Bíblia. Por isso mesmo temos enfatizado a relação que deve existir do bom leitor do Apocalipse com o leitor do resto de toda a Bíblia. Tu nunca vais ler bem o Apocalipse sem também ler o resto da Bíblia. E às vezes há pessoas que parece que selecionam só o Apocalipse. Provavelmente tu já podes ter tido experiências assim. Às vezes, dependendo do nosso passado, há alguns que têm passado evangélico. Muitas vezes, eu sei que acontece com alguns da nossa igreja, que não tiveram necessariamente um passado evangélico numa igreja batista. Às vezes vieram de igrejas evangélicas assim mais excitadas. E, por exemplo, nessas igrejas havia assim uma predileção pelo Apocalipse. Era como se o povo só se sentisse bem quando estava a ler o Apocalipse. Repara, isso, se acontecer sem tu cresceres no conhecimento do resto da Bíblia, é um empobrecimento. Tu podes julgar que ficas especialista no Apocalipse, mas tu estás a perder a relação que existe entre o Apocalipse e o resto da Bíblia. Por isso é que nós temos de estar sempre a ler a palavra toda e, na palavra toda, entendermos melhor as suas partes. Repara, deixa-me exemplificar. Em menos de nada, tu vais ter, depois do capítulo 12, uma besta a sair de onde? Vai agora ao capítulo 13. De onde é que sai, no verso 1, uma primeira besta? Sai do mar. O texto que nós lemos, no verso 11, de onde é que a outra besta sai, que nós acabamos de ler? Ela sai de onde? Sai da terra. Então tens uma besta a sair do mar, tens uma besta a sair da terra, e eu preciso te lembrar isto. Tens sempre de recordar, quando estás a ler a Bíblia toda, mas especificamente o Apocalipse, tu tens de recordar que o diabo não inventa nada. Portanto, o diabo não é criador de coisa nenhuma, porque o único criador, o único que tem poder para criar é Deus, certo? O diabo pode criar alguma coisa? Zero. A única coisa que o diabo pode fazer é tentar fingir que é criador. E, infelizmente, ele muitas vezes nos convence e, portanto, ele está sempre a tentar o truque de imitar Deus. É essa a história que tu conheces da Bíblia, do aparecimento de Satanás. Ele quer ser a pessoa que se coloca no lugar de Deus. Então lembra-te isto. O diabo não inventa nada. O diabo imita Deus e, de certa maneira, tenta apodrecer as coisas que Deus faz. Agora, claro, que como ele é tentador, ele quando se manifesta, ele não se manifesta necessariamente como alguém que tem um plano de enganar. Porque se alguém que te quiser enganar se apresentar como enganador, vais ter de estar muito distraído para te deixares enganar. Então, o diabo é esperto. Porquê é que é importante dizer isto? Porque acabei de mencionar que tu só vais compreender bem o Apocalipse quando lês os outros livros da Bíblia. E agora, por exemplo, estás a ver uma parte, um texto em que há uma besta a sair do mar e há outra besta a sair da terra. E não é a primeira vez que aparecem grandes bichos a sair do mar e a sair da terra. Deixa-me lembrar, está uma altura na Bíblia, no Velho Testamento, em que há um homem que está a passar por um sofrimento muito grande. Curiosamente, as igrejas que recebem estas cartas também estão a passar, algumas delas, por sofrimentos de perseguição. E este homem, que está a passar por uma circunstância muito difícil, ele está sempre a pedir a Deus que se revele, para ele compreender porque é que está a sofrer tanto. Lembras-te deste homem? Quem é este homem? Jó. Jó passa um livro inteiro a pedir a Deus que lhe mostre a razão porque é que ele está a sofrer. Curiosamente, quando no final do livro, finalmente Deus se digna a aparecer e a explicar coisas a Jó, uma das coisas estranhíssimas que Deus faz é chamar a atenção de Jó para um grande animal do mar, o Leviatã. E depois chama a atenção de Jó para um grande animal da terra, o Behemoth. Às vezes há traduções que traduzem como o crocodilo e como o hipopótamo. Tu percebes onde é que eu estou a querer chegar? Não é a primeira vez que na Bíblia, na hora de Deus se revelar, estão a aparecer grandes coisas do mar e grandes coisas da terra. Pensa nisto. O dragão, que apareceu no capítulo 12,
A besta do mar e a besta da terra, que aparecem no capítulo 13, eles formam uma espécie de anti-trindade. Que é a trindade? Nós acreditamos como cristãos que Deus é só um, mas que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Eu disse-te que o diabo não inventa nada, mas que o diabo imita tudo de Deus. Então pensa nisto. Quando tu estás a ver estes mostrengos a aparecer aqui, uma das coisas que tens de perceber é que eles estão a tentar imitar as coisas que Deus faz. O dragão, besta do mar, besta da terra, no fundo a tentarem formar uma trindade satânica, em que Satanás quer ser Deus, o anticristo quer ser quem? Fácil. Satanás quer ser Deus, o anticristo quer ser quem? Cristo. E a besta quer ser um espírito não santo, o contrário do Espírito Santo. Deixa-me citar-te o comentário bíblico Vida Nova. Vale a pena, porque esta citação é ótima para tu perceberes o que é que aqui está a acontecer. Diz assim: o anticristo convence o mundo a adorar o diabo. Ele tem uma ferida fatal, mas vive numa monstruosa imitação do Cristo de Deus. A segunda besta tenta convencer o mundo a adorar o anticristo pelo seu testemunho em palavra e atos, assim como o Espírito Santo testemunha do Cristo de Deus. E por meio da marca da besta, em si mesmo uma paródia do selo de Deus, ela cria uma imitação diabólica da Igreja de Cristo. Percebeste? O que aqui está em causa é que quando tu vês estes monstros a aparecer, tu apercebes-te que o diabo está a tentar iludir as pessoas, fazendo o mais parecido que consegue com Deus. Presta atenção, não fiques só nos detalhes que podem parecer horrorosos das criaturas. Percebe o que é que está a acontecer, porque o anticristo quer convencer as pessoas a adorar o diabo da mesma maneira que Jesus veio para convencer as pessoas a adorar Deus Pai. A segunda besta tenta convencer o mundo a adorar o anticristo. A segunda besta, a besta que sai da terra que nós vimos. Repara, já viste? Primeiro é Satanás com o anticristo. Agora, a segunda besta tenta convencer o mundo a adorar o anticristo, porque a segunda besta está a tentar fazer o papel do Espírito Santo em relação a Jesus. Porque Jesus veio para te convencer que Jesus é... Desculpa, o Espírito Santo veio para te convencer que Jesus é Deus. E por fim, esta imagem que tem captado tanto a nossa imaginação. O que é o número da besta? O número da besta é a imitação que o diabo faz do selo divino que nós já falámos no livro do Apocalipse. No fundo, recebem o número da besta pessoas para o diabo tentar imitar a igreja que Jesus tem. O diabo não consegue ter igreja, mas com a marca do 666 é a imitação que ele consegue. Percebes? Portanto, todos estes sinais têm de ser interpretados nesta tentativa desesperada e esforçada que o diabo faz de querer ser como Deus. Do anticristo querer ser como Cristo. Das bestas quererem fazer aquilo que o Espírito Santo faz. A essência das imagens mais drásticas do Apocalipse mostra, uma vez mais, Satanás não cria nada, mas imita tudo. Veres estas coisas reveladas, quando estamos a ler isto, significa que te deves aperceber que o trabalho do diabo não quer parecer mau, mas quer parecer uma ilusão do bom. Essas frases vão ser projetadas agora. Pensa nisto. Isto é importante para nós. E vamos guardar este pensamento durante um pouco, só para irmos rapidamente ao capítulo 14, mas depois eu quero voltar lá. Mas eu quero que guardes este pensamento contigo. Quando tu vês isto revelado na Bíblia, deve haver um saudável sobressalto em ti. Porque apesar destes monstros terem mau aspecto, não te esqueças que aquilo que o diabo quer é que tu sejas iludido por ele de cada vez que ele tenta macaquear Deus.
Vamos arrumar rapidamente o capítulo 14, porque no capítulo 14 depois tens outras coisas. Olha aí, verso 1. Olhei e vi diante de mim um cordeiro em pé sobre o monte Sião e junto a ele 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Estes são 144.000, já falámos nisto nos últimos tempos. Acreditamos que de facto não é um número literal. Este é um clássico, por exemplo, na nossa relação com quem é que na rua nos atravessa, não é sempre com o número de 144.000 na boca. Nunca tiveste um encontro destes? Quem é que na rua nos atravessa, e se falar nos 144.000? Tens de sair de casa. Tens de sair de casa. E tens de abrir a porta de vez em quando elas batem, para perceber. Testemunhas de Jeová vêm sempre com este número de 144.000. O que depois dá origem também a várias interpretações, às vezes no próprio meio evangélico. Sabes que o pastor Filipe já falou nisto numa quinta-feira. Nós acreditamos uma vez mais que este número não deve ser interpretado literalmente, até por um detalhe que tu encontras no verso 4. Porque, por exemplo, estes são os que não se contaminaram com mulheres, porque ainda são virgens, e aqui é a imagem de soldados. Portanto, estes 144.000 não será uma interpretação correta estar a ser interpretado literalmente. Como sabes, tem a ver com números que são especiais na Bíblia. Repara, e há tanta coisa que eu não estou a mencionar que se nós fôssemos por atrás do buraco do coelho, aí íamos meter-nos em grandes questões. Por exemplo, com esta questão dos números, se tu te meteres nisto, nunca mais sais daqui. Por exemplo, tu podes numerar a frase Nero César. Quando passada para o hebraico, se tu numerares, se colocares números nas letras, vai dar 666. Portanto, há muitas coisas que quando nós nos metemos, assim, não levem mal a expressão, quando nós afocinhamos às vezes no Apocalipse, podemos tirar conclusões às vezes mais certas e mais erradas de números que aqui aparecem. Uma vez mais, o que é que nós como pastores queremos dizer à igreja? Não leias este livro sem perceberes o resto da Bíblia. Por isso mesmo, quando nós encontramos o capítulo 14, tu tens aqui o cordeiro, os seus remidos no Monte Sião, e tens uma imagem de ceifa. Ceifar, quando o campo está pronto para irmos buscar os frutos do campo. Tens a imagem da vindima. Nós somos um país de vindimas, Portugal. Quantos de vocês é que já trabalharam em vindimas? Quantos de vocês é que já trabalharam em vindimas? Eu não devia ter feito esta pergunta, foi tão pobre, mas alguns. Temos o Tiago, pelo menos o nosso diácono Tiago, que sabe bem o que é o trabalho da vindima e que talvez tenha alguma experiência até mesmo nesta parte, que esta imagem é uma imagem que é assim, uma imagem forte. Aquela parte da vindima que é no lagar, não é? Esmagar-se, a parte em que se esmaga o quê? Esmagam-se as uvas. E aqui vem a expressão que aparece muito, sobretudo na cultura norte-americana, The Grapes of Wrath, não é? Portanto, as vinhas da ira. É este texto que fala nisto e traz aqui uma imagem forte que não é fácil hoje, nunca foi fácil de compreender, mas que é esta ideia de um lagar, a vindima, a fase em que se está a fazer vinho, e este lagar é o lagar da vingança de Deus. Uma vez mais, julgas que é a primeira vez que se está a falar nisto? Não é. Se fores a Isaías, no capítulo 63, vais encontrar esta imagem. Uma vez mais, tens de compreender o Apocalipse à luz do resto da Bíblia. Até na parte difícil para a nossa mentalidade moderna, que é esta ideia de Deus se zangar, de Deus ter uma ira, o mais fácil em 2026 é tu começares a querer mandar Deus para a terapia, para Ele tratar da ira e ficares com um Deus sem ira. Ai, o meu Deus já foi à terapia, já não se ira. Mas, de facto, a imagem do Apocalipse é da ira de Deus. E deixa-me defender a ira de Deus. Sabes o que é que significa a ira de Deus? É Deus levar a sério a diferença entre quem é dele e quem não é dele. Não quero aplicar mal este texto. Mas, por exemplo, para aqueles que são pais. Tu não sabes a diferença dos teus filhos para aqueles que não são teus filhos. Tu enganas-te quando pensas nos teus filhos. Não te enganas. Tu sabes a diferença dos teus filhos para aqueles que não são teus filhos. Isto não quer dizer, naturalmente, que tu vais tratar mal aqueles que não são teus filhos. Mas tu nunca esqueces quem é teu filho. Então tu queres que Deus esqueça quem é filho dele? A ira de Deus tem de ser entendida como um amor óbvio que Deus tem, que sabe distinguir aqueles que são dele daqueles que não são dele. Mas,
Porque também o que está em causa é a preparação da refeição com o Cordeiro. Portanto, não fiques só aflito com os aspectos de punição. E nós temos de os afirmar. Reparem, é impopular pregar isto hoje, como foi sempre impopular pregar. Nós temos de afirmar que, de facto, as pessoas que não são filhos de Deus, à luz deste texto, estão a caminho de um castigo. Estão a caminho de uma eternidade sem Deus. Não te podes envergonhar de dizer isso, porque não te podes envergonhar da palavra de Deus. Por isso mesmo, a chamada do livro, a chamada do Evangelho é vem. Vem já, como diz o hino. Declara a tua fé em Jesus. Por isso mesmo, não fiques só aflito com a parte da punição. Pensa na outra parte que aqui está também. Que é a parte do prazer. Tu foste criado para uma refeição. Hoje vamos comer do pão, vamos beber do vinho. A imagem é de vinho. É uma imagem de prazer. A vindima para o bom vinho é um processo doloroso, sim, mas eficaz. De nós celebrarmos a vida que só Deus nos pode dar. Na presença de Cristo, que foi curiosamente descrito no Evangelho de João. Uma vez mais, a relação com este texto, como é que Jesus foi descrito no Evangelho de João como algo próximo de toda esta cultura do vinho. Como é que Jesus foi descrito? Ele é videira verdadeira. É videira verdadeira. O que é que sai da videira? É uva, é o vinho. Por isso mesmo, pensa, estas afirmações estão aqui. A vindima para um bom vinho é um processo doloroso. A uva tem de ser esmagada, por isso é que a imagem, depois a própria sugestão do vinho e do sangue. O processo doloroso, mas eficaz, de nós celebrarmos a vida que só Deus nos pode dar na presença de Cristo. Porque foi Jesus que teve o descaramento de dizer: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Percebes? Isto está a acontecer agora no Apocalipse. A relação que a Bíblia tem. É isso que está em causa. Agora, quero terminar esta mensagem. Vou pedir aos músicos que possam vir cá para frente. Nós ainda temos de tomar a ceia também. Aliás, agora olhei ali para a Ana Connor. E, Ana, tu não vieste cá à frente, pois não? A Ana está connosco. A Ana Connor, que teve há uns anos connosco também, veio da Holanda de propósito. Também agradecemos pela tua vida, Ana. Ainda por cima, e agora falo como pai, estava a dar uma comparação de pai. A Ana tem sido as mãos de Deus, a Ana e o Joost, lá na Holanda, para a nossa Maria, que também está cá. Não está? Eu acho que a minha filha está cá. Onde é que está a minha filha? Está ali. E encontraram-se na Holanda. A Ana está connosco também. Deus te abençoe, Ana. Obrigado por tudo o que tu tens feito por nós. Quero terminar esta mensagem dizendo que o Apocalipse não é necessariamente um desfile óbvio de horrores para o qual tu olhas e dizes assim: o diabo é mesmo mau. Tu podes tirar esta interpretação, porque de facto o diabo é mesmo mau. Mas eu gostava que tu fosse um pouco além disto. Tu, quando vês gafanhotos, bestas, dragões, cenários horrorosos, eu gostava que tu fosses além da reação imediata, que é: que nojo, o diabo é mesmo mau. Eu diria que essa conclusão, tu podes tirá-la, mas eu gostaria que tu fosses um pouco mais longe. O Apocalipse quer acordar-te para o facto de tão facilmente nós nos deixarmos seduzir pelos impérios deste mundo. Sobretudo quando estes impérios são uma imitação do reino de Deus. Eu não te estou a falar agora necessariamente de impérios de poderes nacionais, de países. Mas estou-te a falar dos impérios como as coisas que mais nos atraem para querer fazer parte. Os momentos em que nós temos mais poder que os outros. Coisas como o dinheiro que nos seduzem. Coisas do sexo que nos seduz. Aquelas coisas que nos fazem sentir felizes, satisfeitos, poderosos, sem precisarmos de Deus.
Por isso mesmo é que tu não podes ficar no nível infantil de ler o Apocalipse com o nojo das bestas, dos gafanhotos, do anticristo, do dragão. Tu tens de perceber que quando estes padrões acontecem na tua vida, eles não chegam com escamas, eles não chegam a cheirar a enxofre, eles não chegam com corninhos na cabeça. Estes padrões, quando aparecem na tua vida, eles aparecem sempre como uma imitação de Deus. E é por isso que têm o poder de tantas vezes nos enganar. Como é que tu te vais livrar de ir atrás de coisas que são sedutoras, que não aparecem com escamas, que não aparecem com um cheiro de enxofre, que não aparecem com corninhos na cabeça? Como é que tu te livras disto? Uma vez mais, temos estado repetidamente a pregar sempre o mesmo sermão na série de Apocalipse. Tu livras-te disto adorando exclusivamente Jesus. Uma vez mais tens de perceber o padrão. As pessoas ficam muitas vezes impressionadas com o cenário do Apocalipse, mas não se concentram na seiva essencial do Apocalipse, que é a igreja que diante de uma besta adora, a igreja que diante de um dragão adora, a igreja que diante do anticristo adora sempre Jesus. E por dizer não à adoração do dragão, da besta, do anticristo, ela tem capacidade para resistir. Uma vez mais, a adoração não é apenas o ponto final, a adoração é a maneira de tu chegares ao ponto final e não teres escrito na testa 666. Tu não vais evitar ter um 666 na testa fugindo do cheiro de enxofre apenas. Tu não vais evitar ter um 666 escrito na testa fugindo dos corninhos do diabo. Tu não vais evitar ter um 666 escrito na testa correndo muito rapidamente quando o cenário à tua frente é horroroso. Não. Tu vais não fazer parte do número daqueles que têm o número da besta na testa quando tu adoras exclusivamente Jesus. Quando tu, graças à adoração a Jesus, ganhas uma espécie de poder de ver a raio-x aquelas coisas boas que o mundo te dá, mas que não são tão boas assim. Não resisto só a partilhar isto, ainda nos poucos meses. Nos últimos meses aconteceu, está sempre a acontecer, vocês conhecem a minha fixação com este assunto. Pessoas que deixaram o contexto da nossa igreja porque de repente adorar só Jesus não chega. Julgas que estas pessoas se afastam porque decidiram adorar Satanás? Não leves a mal assim, não sejas parvo. A maior parte das vezes ninguém se afasta de Deus porque, olha, fiz as contas e acho que vou adorar Satanás. Estou a pensar em ir a um tatuador e meter 666 na testa. Há pessoas que se estão a afastar de Deus porque julgam que vão adorar Deus melhor num lugar onde já não dependem só de Jesus. É Jesus mais alguma coisinha. Abandonam a suficiência de Cristo. Deixam de ser evangélicos. Porque foram lugares onde supostamente vão continuar a adorar Deus. Mas já não é só Deus. É com mais alguma coisinha. Nós somos evangélicos ou não somos evangélicos? Cuidado quando tu te começas a sentir melhor do que os outros, porque a tua adoração é mais esclarecida. Cuidado quando o teu ego começa a inchar, porque já não és igual aos outros. Estão lá nas seitas neopentecostais. Vocês sabem onde é que eu vou? Eu cabo sempre aqui, porque ainda nos últimos meses perdemos pessoas. Achas que elas largaram para elas? Achas que elas largaram o cristianismo? Não, não largaram. Escolheram uma forma mais nobre, mais civilizada de serem cristãos. Porquê? Pela sua vaidade. Achas que o diabo lhes bateu à porta? E elas sentiam o cheiro de enxofre quando ele lhes apareceu à frente? Ou tu adoras somente Jesus? Oh, pastor, mas como é que eu faço isso? Como é que eu sei que só estou a adorar Jesus? Bem simples.
Tu cresces no conhecimento desta palavra, guiado pelo Espírito Santo na igreja. Ah, pastor, mas os nossos cultos são muito... Eu fui a outros cultos, em outras cenas, assim, umas tradições, umas liturgias. Isto aqui é assim banal. Pois, sabe bem ser poderoso, não é? Sabe bem ficar na mão de cima. Sabe bem sentir-te superior aos outros. Sabe bem começares a ter vergonha dos evangélicos. Meus irmãos, se tu não cresces em conhecimento da palavra, numa igreja local, tu podes nunca decidir abandonar Jesus, mas um dia tu podes viver de uma maneira cujo padrão é teres um 666 escrito na testa. Porque o diabo não te vai tentar vestido de lagarto horroroso. Por isso quero terminar dizendo, enquanto tu não fores um adorador exclusivo de Jesus, a tua testa pode ser o lugar perfeito para um 666, mesmo que naturalmente tu nunca tomes essa decisão. Pensa nisto. Sabem, às vezes, quanto mais nós estudamos o Apocalipse, mais nos apercebemos do absurdo da nossa vida. Se a vida fosse óbvia e se fosse fácil ser cristão, tu não precisavas de um momento de juízo final. Tu já percebeste que se há um juízo final, é um atestado de ignorância que todos nós temos. Porque significa que depois disto tudo, ainda precisamos passar por um exame. Todo o mundo vai ter de passar pelo juízo final. Todo o mundo vai ter de passar pelo juízo final. Crentes incluídos. Crentes incluídos. Claro que nós temos a segurança de Jesus, que não vamos reprovar, mas todo o mundo vai passar pelo juízo final. Esta vida, meus irmãos, isto é só as aulas. O teste vai ser o juízo. Portanto, não te armes em professor. Não te armes em poderoso. Não sigas os impérios deste mundo. Um dia tu vais ter de prestar contas a Deus. O Apocalipse sobressalta, sabes porquê? Porque nós somos um público fácil de aparências. Nós somos um público fácil de aparências. E o diabo é exímio em aparências, em imitar Deus. Quero terminar com esperança. Esta pergunta é retórica. Jesus é mais incapaz que Satanás? É uma pergunta, sendo retórica, exige uma resposta. Seria bom que a igreja respondesse, porque é mesmo só sim ou não. Jesus é mais incapaz do que Satanás. Aquilo que Jesus fez na cruz é menos poderoso do que as artimanhas que o anticristo tem. Aquilo que Deus tem feito na tua vida é mais poderoso do que as tentações que tu ainda vais atravessar no futuro. Tu é que tens de saber responder. Se não for, tu podes confiar que Jesus não te vai esquecer e que a tua testa nunca vai ser um lugar onde 666 é escrito. Por causa de Jesus. Confia em Jesus, mas entrega-te a Jesus. Dedica-te à leitura da sua palavra numa igreja local. Nada é perfeito numa igreja local. Vais encontrar muitos erros, porque nós somos todos pecadores. Mas já pensaste no milagre de uma igreja a quem é dada a esperança, nas coisas mais medonhas, continuar a adorar? Não são as bestas, não são o anticristo, não é o dragão que nos vai impedir de adorar. Nós vamos conseguir adorar durante todos esses ciclos, porque aquilo que Jesus faz é perfeito. Vamos celebrar essa perfeição, comendo o pão, bebendo o vinho nesta hora.